Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor nosso, Senhor de todas as coisas. Pegue sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer aos homens maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu achaste os mentirosos. E sofrestes e tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e retirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto a teu favor, que se aborrece com as obras dos nicolaístas, das quais eu também me aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, te darei de comer da árvore da fonte da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Louvo ao Senhor por todos os irmãos e irmãs que me antecederam na pregação. Hoje nós vamos falar sobre como voltar à prática das primeiras obras. Nós estamos nos tratando da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que foi uma igreja importantíssima para a expansão do evangelho na Ásia. Uma igreja relevante, uma igreja teologicamente saudável, que foi pastoreada nada mais, nada menos por Paulo, por João, por Timóteo. Igreja reconhecidíssima, igreja que vivia se encontrava numa cidade totalmente idólatra, mas que ainda assim permaneceu fiel. Igreja que perseverava, e perseverava bastante. Porque pense você comigo, nós estamos no carnaval. Imagina se o Rio de Janeiro fosse carnaval um ano inteiro de idolatria. Éfeso tinha uma questão, Diana, que era a deusa dos Efésios, contemplada, adorada. E aquela igreja estava inserida naquele mesmo lugar. Imagina, meus irmãos, toda a economia da cidade poderia girar em torno dessa deusa. Assim como o carnaval movimenta a economia do Rio de Janeiro. Imagina que muitos desses irmãos que trabalhavam naquele templo tinham que sair, perdiam seus empregos, não poderiam trabalhar com aquilo. Que igreja é essa? Perseverante, fiel, mas não só isso. A cidade de Éfeso experimentou um derramar profundo do Espírito Santo. Em Atos vai dizer que eles foram batizados com o Espírito Santo, que eles profetizavam, que os lenços de Paulo expeliam enfermidades, espíritos malignos fugiam. Por causa do lenço de Paulo, não, por causa da presença. Aleluia. Que era derramada naquele lugar, que era abundante, que era muito maior do que toda a idolatria daquele lugar, e muitos creram e muitos temiam ao Senhor por conta da presença. Não era a presença de Paulo, mas aquilo que estava em Paulo, que era muito maior do que ele. Aquilo que está em nós, que é muito maior do que nós. Aleluia. Eles viveram um grande avivamento. Só que, diferente do que eles viveram em Atos, em Apocalipse, nós temos a mesma igreja, mas com uma presença tão distante de Deus, tão distante do primeiro amor que motivou, que curou, que restaurou naquele lugar, tão distante daquele Espírito que atuava naquela igreja, naquela cidade poderosamente. O que houve com Éfeso? O Senhor vai nos falar que eles abandonaram o primeiro amor, eles trocaram o amor pelo Senhor por serviço, porque servir para eles se tornou mais
E como voltar? E como é que eu e você, como é que a gente volta? Porque olha só, nós lembramos de onde nós caímos, nós nos arrependemos, mas como é que a gente volta? Como é que o Senhor nos faz voltar? Como é que a mão dele nos pega e nos traz de volta? Ah, meu irmão e minha irmã, nós precisamos voltar ao Senhor. E, em primeiro lugar, voltar em amor. Sabe por quê? Porque quando nós amamos o Senhor, nós estamos preocupados com aquilo que Ele está pensando sobre nós, não com o que o outro está pensando. Quando nós amamos o Senhor, nós queremos saber aquilo que Ele está pensando, aquilo que Ele está desejando, aquilo que Ele está querendo fazer. Nós não vivemos do passado, mas vivemos de hoje. O que o Senhor quer falar hoje? O que o Senhor quer fazer hoje? O que o Senhor quer fazer hoje na minha vida, na sua vida, na Igreja Cristã de Nova Vida, você sabe. O Senhor quer falar, mas a gente precisa voltar a Ele em amor. Odiar aquilo que Ele odeia. E não estou falando de pessoas, mas de pecado, de práticas pecaminosas. Porque quando nós nos distanciamos das primeiras obras do amor do Senhor, a gente vai cedendo a coisas que antes eram abomináveis, que antes nós tínhamos pavor. Nós nos preocupamos com aquilo que não é pão. A gente se preocupa com o outro. Quando nós amamos o Senhor e voltamos a Ele em amor, a gente está preocupado com a trave que está nos nossos olhos, irmãos, não do outro. Porque a gente percebe que a nossa trave é muito maior do que a do outro, que nós não somos tão perfeitinhos, tão bonzinhos, tão legaizinhos, tão santinhos. Está cheio de pecado em nós, porque diante do Senhor é o meu pecado, diante do Senhor é o seu pecado. A gente não está preocupado com o pecado do outro, porque quando nós olhamos o Senhor, meu irmão, é o meu pecado que fede, não do outro. Eu estou preocupada em me sarar, eu estou preocupada em me curar, eu estou preocupada em me tratar. Quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos nele amor. O Natan leu Colossenses 2, e aí a gente entende. E o apóstolo Paulo vai falar lá na igreja de Éfeso, capítulo 2, porque o Senhor, muito rico em amor, muito rico em misericórdia, nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Sabe o que Deus fez? Sabe aquele morador de rua que às vezes a gente passa, meu Deus, que pessoa mal cheirosa. A gente estava assim, sem tomar banho, sujo, fedido. E aí morreu. Morremos e fomos para um necrotério. E lá nesse necrotério se passaram dias e dias, dias e dias, dias e dias, dias e dias. E a gente já estava em estado de decomposição. E aí chega alguém e olha para nós, puxa, tira. Ele olha para nós, podre, sujo, imundo, e diz que ama. Esse é o Senhor. Quando a gente olha para Ele, a gente vê amor. Quando a gente olha para Ele, a gente vê perdão. Lá naquela gaveta, naquele corpo em decomposição, era eu, era você. Se tivesse um espelho lá, ia estar refletido você, ia estar refletido eu. Porque nós somos pecadores. Ele nos amou. Meu irmão, quando a gente se volta para o Senhor, a gente não negocia os nossos valores, a gente não negocia os nossos princípios. O amor do Senhor nos leva à verdade, e Ele é a verdade, Ele é o caminho, não tem outro. Só que muitas vezes a nossa balança de amor está adulterada. A gente ama o Senhor quando tudo vai bem, quando tudo está legal. Mas aí acontece alguma coisa ruim e a gente acha que o Senhor está amando menos. Não está nada, somos nós que amamos menos. Nós que oramos menos, nós que desejamos menos a presença dEle. Nós que buscamos menos o Senhor.
Só que Ele não mudou. E se a nossa balança de amor for essa, quando tudo vai bem, a gente vai olhar para a Bíblia. Vai olhar para a história dos apóstolos, decapitado, crucificado. Irmãos. Irmãos. Que balança é essa que a gente tem diante de Deus? Tão torta, tão adulterada, que não nos faz reconhecer que Ele está diante de nós em amor, nos chamando em amor, nos buscando em amor, nos resgatando em amor. E aí, quando a gente entende o amor do Senhor, a gente não busca amor em lugar nenhum, a gente não troca a presença por lugar nenhum, a gente não fica procurando amor em todo lugar, porque a gente sabe onde tem amor e vai procurar lá, e vai procurar na fonte certa, e a fonte é Ele, não tem outra fonte. Não viramos mendigos de amor, de atenção de ninguém, não procuramos amor em família. Claro, nós queremos amor da nossa família, irmãos, mas isso não tem que ser prioridade. Não buscamos amor em casamento, em realização profissional, em nada que não seja Ele, porque a gente sabe que a fonte de amor é Ele, a fonte inerrante, aquele que não pede nada, aquele que só ama. Tem uma canção linda, não sei nem quem canta, mas que nós só tínhamos os pecados para oferecer, nós só tínhamos isso. E se nós somos sinceros e parar para pensar nos nossos pecados, na mentira, no engano, na falsidade, no adultério, pensa no teu pecado. Era isso que você tinha para dar. E Ele pegou o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, e deu amor, e deu redenção, e deu graça, e deu restauração, e deu vitória, e deu vida. E vida em abundância. Ele não te deu pouca coisa, não. Ele não me deu pouca coisa, não. Como é que a gente anda como se fosse um povinho qualquer? Nós somos comprados a um preço de sangue. O Filho de Deus se entregou por nós a preço de sangue. O sangue mais precioso. Nele foi desprezado todos os nossos pecados. Naquela morte horrenda, naquela morte horrorosa, que os nossos olhos, nem a nossa mente, não consegue projetar o que foi aquilo. Esbofeteado, humilhado, castigado, traído, abandonado. Por causa de mim e por causa de você. Por que a gente busca amor em tantos lugares, meus irmãos? Por que a gente busca validação em tantos lugares? Se Ele é amor, se Ele é o amor perfeito, se Ele é o amor, se Ele tem um Pai que se deu, deu por você, amor perfeito, imutável, absoluto. O sacrifício dele não vence amanhã. O sacrifício dele não vence depois de amanhã. É para todo sempre. Meu irmão e minha irmã. Em segundo lugar, voltemos à prática das primeiras obras em santidade. O esfriamento nos fez aceitar pecados que antes seriam abomináveis, meus irmãos. Nós vamos sair daqui, vamos para nossas casas, e nós seremos ladrões, roubadores da presença, distrações, qualquer coisa que nos traga aquele pecado de volta, que nos traga aquela prática pecaminosa de volta. Nós precisamos nos voltar em santidade ao Senhor, tirar toda a distração, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a ira, porque os nossos pecados foram perdoados e agora nós estamos num processo de santificação, de busca de presença, de busca de lâmpada, busca de óleo. Só que se nós sairmos daqui
e voltarmos às mesmas práticas, às mesmas distrações, tentando ser Deus das nossas vidas, tentando ser Senhor, empurrando Jesus para o lado e fazendo outro altar de idolatria nós mesmos. A gente não vai conseguir voltar ao Senhor em santidade. A gente não vai conseguir voltar ao Senhor em presença, em humildade. Irmãos, Deus não quer que nós sejamos negligentes. Deus não está aqui para cumprir a agenda na nossa vida. Deus está querendo ser constante, como queria ser constante a igreja de Éfeso. Deus quer ser constante na minha vida, na sua vida. Não só num retiro, mas todos os dias. Todos os dias Ele quer se revelar a nós. Todos os dias Ele tem uma porção para mim e para a sua vida. Mas como é que a gente conhece? Se a gente quer carregar pecado, que a gente quer carregar corrente, que a gente quer carregar a gente mesmo. Meu irmão, Deus vai nos deixar desconfortável. E a delícia do primeiro amor é essa. Deus te deixa desconfortável naquele pecadinho. Deus te deixa naquele pecadinho que a gente acha que é pecadinho, mas é tudo pecado diante de Deus. Deus vai te deixar confortável com aquela amizade, com aquela situação, com aquele costume errado, que é pecado, com aquela omissão, porque às vezes a gente peca muito por omissão, finge que não está vendo, finge que não está olhando, Deus está lá, está mostrando, e Deus está mostrando, e Deus está apontando, assim como o Senhor apontou a Eli, que os filhos dele estavam pecando, e a arca do Senhor foi tirada, e a presença foi tirada. Meus irmãos, o texto de Samuel vai dizer que a presença do Senhor era raríssima, e a arca ainda foi roubada. Como se vive sem presença, e como se quer viver na presença do Senhor sem santidade. Como é que a gente quer voltar de qualquer maneira, se o Senhor não foi de qualquer maneira? Como é que a gente quer estar de qualquer jeito, se o Senhor não é de qualquer jeito? Se Ele se santificou, se Ele se separou, se Ele se humilhou, se Ele se deu, e se deu perfeitamente, por causa de gente como nós. Meu irmão e minha irmã, Deus quebra promessas, Deus tira promessas de nós, Deus atrasa coisas nas nossas vidas, porque a gente não anda em santidade. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que eu e você saiamos daqui, que nós voltemos para o Senhor em santidade, e aí trate com Deus, trate com o Senhor aquilo que Ele quer. Eu não vou falar para você, ninguém vai falar para você, mas você vai se examinar, fazer o que a gente costuma fazer sempre na ceia, mas tem que ser todos os dias. Examine o homem a si mesmo, se examina. Olhe para você mesma, olhe para você mesmo e perceba o seu erro, perceba o seu pecado. Eu tenho que perceber o meu pecado. Nós não podemos ouvir pregações e pensar, poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, eu tinha que estar. Eu tenho que ser tratado, eu tenho que ser moldado, eu tenho que ser curado. Porque o Senhor nos chamará pelo nome, um a um. O juízo de Deus começa aqui. A gente está preocupado com quem está lá fora, com o mundo, mas o juízo de Deus começa aqui. A gente está preocupado com quem está na Sapucaiá, meu irmão, mas o juízo de Deus é aqui, é para mim, é para você. Ele vai expor tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, aquilo que a gente acha que ninguém está vendo, mas Deus está lá, está vendo. Aquilo que a gente pensa, ninguém está pensando, ninguém está sabendo disso, mas Deus sabe. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em tudo, Ele está em todos. Ele te conhece, Ele me conhece plenamente, porque Ele nos fez. E nos fez para sermos santos, sermos irrepreensíveis, no meio de uma geração corrupta, perversa. Meu irmão, minha irmã, profano e sagrado não se misturam.
profano e sagrado não se misturam. Nós precisamos nos alinhar, entrar, Senhor, essa é a linha fina, a linha tênue. O caminho estreito que o Senhor quer é nesse que eu vou entrar. É difícil, irmãos, é difícil. É difícil, a gente quer pecar, essa é a nossa natureza. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, para a santidade dEle, para o amor dEle, para quem Ele é, para a sua natureza que não se anula, que não se altera, nós encontramos caminhos, nós encontramos chaves para vencer, e nós venceremos. Porque Apocalipse diz que o Cordeiro venceu e todos que estavam com ele venceram. Você sabe o seu final, eu sei o meu final, mas como é que a gente faz no meio do caminho? Será que a gente faz igual Éfeso? Abandona o primeiro amor e vai vivendo? Faz igual Sardes, tem a aparência que está vivo, mas está morto. Ah, meu irmão, o que a gente faz no caminho com o Senhor? O que a gente faz no caminho do encontro? Quando a gente encontra Jesus e Ele fala conosco, volta, 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 volta à prática das primeiras obras, volta ao amor, volta ao vigor, volta ao prazer de ter presença, Jesus, abundante, transbordante. Volta, porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ah, meu irmão e minha irmã. E em terceiro lugar, volte ao Senhor em obediência. Obediência, obedecer é diferente de entender. A gente quer entender demais e obedecer de menos. E eu falo isso por mim, que sou jovem. Como é difícil, oh Senhor. Como é difícil. A gente quer entender tudo. A gente quer teologizar tudo. A gente quer culturalizar muitas coisas. Mas obedecer, 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 obedecer é melhor que sacrificar. O Senhor só exorta aquele que Ele ama. Volte a orar, meu irmão, em obediência. Volte a jejuar em obediência. Volte a praticar as primeiras obras em obediência. Mas já isso, eu não estou sentindo tanta vontade. Vai, busca, porque quem busca, acha. E nós o acharemos se buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Nós buscaremos a Ele, Ele se revelará a nós. Ah, Raíssa, eu conheço o Senhor. Não conhece não, tem mais. Ah, Raíssa, eu conheço o Senhor, tem 30 anos, 50 anos. Ah, tem mais. Tem mais, tem mais. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor que criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele tem mais para nós, meu irmão. Que isso? Que isso? Senhor, não, Senhor, eu te conheço aqui. E Deus tem mais. E quando a gente achar que é 100%, tem mais, tem mais, tem mais. Ah, meu irmão e minha irmã, a obediência nos faz compreender coisas que aos nossos olhos nós não compreenderíamos. Quando a gente obedece o Senhor, a gente entende os planos dEle. Porque a gente se frustra muitas vezes com os nossos planos, os nossos grandes projetos e mirabolantes projetos. Os nossos deliciosos planos que vão dar certo e não estão em consonância com a vontade de Deus. Meu irmão, obedeça, mesmo que custe, mesmo que doa, mesmo que te mate. Abra a Bíblia e você vai ver apóstolos que perderam tudo, mas não perderam a obediência ao Senhor. Jesus vai falar que João, apóstolo João, maior nascido de mulher, não houve outro senão João, maior profeta. Ah, meu irmão morreu decapitado, mas morreu em obediência. Apóstolo Paulo, fundador da igreja de Éfeso, sozinho,
Ele vai dizer que todos os abandonaram, mas somente Cristo esteve com ele. Para que a gente quer todo mundo? Se Cristo tem que estar com a gente, e a gente vai poder dizer igual ele disse, combati o bom combate, guardei, combati o bom combate. Como é termina o versículo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Meu irmão, minha irmã, o que a gente está buscando? O que a gente está buscando se não obedecer ao Senhor? O próprio Jesus obedeceu. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses. Volta lá. Filipenses 2. 5 ao 11. 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tornando-se servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, o Filho de Deus, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. A palavra viva foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O meu Senhor, o teu Senhor foi obediente. E quem somos nós para andarmos em desobediência? Quem somos nós para andarmos da forma que nós queremos, meus irmãos? Nós precisamos andar em obediência ao Senhor. E aí sim, nós experimentaremos coisas que nunca vivemos. E aí sim, nós viveremos um derramar do Senhor, um derramar de presença, óleo, lâmpada. Nós estaremos cheios. E assim como Pedro andou, nós poderemos falar, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, presença abundante, óleo, lâmpada do Senhor, eu te dou, levanta e anda, e Ele vai andar. E aí nós diremos, o que eu tenho, eu te dou, veja, e Ele verá. Nós seremos tochas vivas do Senhor, presença viva de Deus, no trabalho, na igreja, na escola, em todo lugar. Nós impactaremos vidas serão salvas, vidas serão rendidas ao Senhor, porque a presença de Deus abundará em nós. E aí nós diremos, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, e eles ouvirão. Porque aquilo que está em nós é maior, é transbordante. Senhor, ajuda-nos a viver isso. Nós precisamos desejar isso, irmãos. O Senhor disse que nós faríamos obras ainda maiores, e Ele tem coisa para fazer ainda no nosso meio. Nós não viveremos de glória do passado, mas a glória do presente. Não o Deus do passado, mas o Deus do presente. O Deus que faz hoje, o Deus que transforma hoje, o Deus que salva hoje, o Deus que cura hoje, o Deus que levanta hoje. Hoje Ele quer fazer abundantemente além do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Ele tem mais. Ele tem, irmãos, Ele tem. Ele tem porque Ele é. Jesus te oferece, Ele é. Eu não posso te oferecer nada, ninguém pode te oferecer nada. Juniores, ninguém pode oferecer nada a vocês, mas Jesus pode. E o que Ele oferece, Ele é. O que Ele oferece, Ele dá. E dá mais, abundantemente mais, Senhor. Senhor, dá. Meus irmãos,
Jesus é vida em nós. Jesus quer transbordar em nós hoje, amanhã, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele quer operar milagres, maravilhas, poder, prodígios, avivamentos. Ele quer nos tirar do lugar comum, do lugar de descanso, e nos sacudir, e nos deixar desconfortáveis para desejar mais Ele. E aí a gente vai viver o que essa igreja viveu no início, mas vamos ver no início, no meio, no fim, até Jesus voltar. Meus irmãos, hoje nós temos milhões de irmãos ao redor do mundo que são perseguidos por amor ao Evangelho. A Nigéria é o lugar que mais mata cristão no mundo, mas é o lugar onde a palavra de Deus mais cresce. Parece que quanto mais mata, mais Jesus se revela. Quando mais matam, Jesus se manifesta em presença. O que está acontecendo lá? Nós queremos também. Que presença é essa que está acontecendo lá? Nós queremos também. Que igreja é essa, fiel até a morte? Que nós sejamos também, meus irmãos. É isso que o Senhor quer fazer comigo, contigo, conosco. Igreja Cristã de Nova Vida, o Senhor puxa-nos hoje. A mão dele é grande, grande, e nos tirar do poço mais profundo, e nos resgatar, e nos vivificar, e nos mostrar um novo e vivo caminho por Ele. Eu quero orar com você. Fique de pé. Ah, Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Senhor dos Senhores, Deus. Diante do Senhor nós não somos nada, pecadores, miseráveis, mas o Senhor é bom, generoso, amoroso, gracioso, Senhor. Em Ti, Senhor, em Ti foi colocado os nossos pecados, pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados, restaurados, curados, transformados, Senhor. Muda a nossa história, Deus. Muda a nossa história hoje. Traga-nos presença. O Senhor é ungido, unge-nos, Senhor. Com a Tua glória, com o Teu amor, com a Tua alegria. Nos dá alegria, Senhor, nos dá santidade. Ah, Senhor, nos dá obediência a Ti, para que nós possamos Te ver. Nos torna santos, para que nós possamos Te enxergar, Senhor, com clareza, com certeza, porque o Senhor não é um Deus de dúvida, o Senhor é um Deus de presença. Ah, Deus, se manifesta em nosso meio, Senhor. Não por um louvor bonito, não por uma palavra bonita, mas por misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, em amor, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos resgata, Senhor. Nos traz de volta ao primeiro amor. Nos traz de volta, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém.